antes da gente tratar do tema em si, nós vamos trabalhar com 3 histórias. Histórias reais, mas que, para proteger a identidade das vítimas, nós optamos por dar nomes fictícios. E escolhemos também histórias de contextos socioeconômicos e culturais diferenciados também para preservar a identidade das vítimas. A primeira história aconteceu nos Estados Unidos há muito tempo atrás, 1947. Foi quando uma jovem chamada Kate, ela tinha 23 anos. Ela decidiu, num belo dia de sol, subir ao Empire State para ver a cidade como qualquer outra pessoa. Quantas pessoas, turistas que vão a Nova York, querem ir ao Mirante para conhecer a cidade de cima. Só que Kate, diferente daqueles outros turistas, foi para lá por um outro motivo. Kate foi para se matar. Ela pulou de 170 andares. Isso representa, basicamente, um impacto que, quando ela caiu em cima da limusine, curiosamente, o seu corpo, que era de uma jovem bonita, uma jovem que parecia alegre, uma jovem que nenhuma pessoa poderia imaginar que tivesse em mente pôr fim à sua própria vida, estava ali, naquele momento, em cima de uma limusine. Só que a limusine havia sido destruída pelo impacto do corpo. Isso tudo gerou muita polêmica, como gera nas nossas vidas. Por que será que uma jovem de 23 anos, bonita, alegre e que estava prestes a casar, resolve se matar? Foi aí, com a investigação policial, que descobriram no bolso do seu casaco um bilhete. Nesse bilhete havia várias perguntas a si mesmo, mas eu escolhi uma pergunta específica, que, na verdade, não foi feita por ela, foi feita por familiares, como o próprio noivo, que disse como ela pode ter se matado se um dia anterior ao ato ela estava comigo e estava feliz, falando do seu casamento, mas, de repente, ele vê que aquela aparente alegria havia sido transformado numa tragédia. Pois bem, isso não foi só com o noivo de Kate, foi também com os seus pais e amigos que entraram em desespero, como qualquer um de nós, porque não entendiam o que havia. Mas o mistério foi revelado quando os policiais leram para os seus familiares a fala de Kate. Ele está melhor sem mim. Eu nunca serei uma boa esposa para ninguém. A pergunta continua no ar. O suicídio é complexo não só no entendimento do porquê da morte, mas do que há de mais profundo na subjetividade de cada um. Uma frase como essa, muitos de nós ficaremos, ela foi traída, ela tem baixa estima. Cada um teria uma explicação. Mas nenhum de nós seríamos capazes de decifrar realmente qual foi a causa dessa morte. A segunda história não é muito diferente. Ela vai no mesmo sentido. É a história de um jovem que aparentemente era um jovem promissor, também americano, tinha 27 anos, tinha acabado de entrar no doutorado para a Universidade de Princeton. Quem não quer ir para a Universidade de Princeton? Quem não quer ser um programador de tecnologia? Quem não quer ser um grande inventor e conhecido por toda a sociedade? Pois é, Bill era diferente. Bill trazia dentro dele algo que ninguém sabia o que era. Algo que todos desconheciam porque só via o que aparentemente a sociedade coloca como importante. O sucesso profissional de um jovem bonito, inteligente, com sucesso, um futuro promissor. O sucesso estava garantido. Mas havia uma informação que ninguém sabia. Sabe qual era essa informação? O jovem Bill, de 23 anos, desde os 4 anos de idade, sofria abuso sexual de um pedófilo.
Ele não identificou também, quando deixou uma carta, quem era o seu agressor, quem era a pessoa que estava próxima dele, que havia feito aquilo. Ele apenas fez questão de revelar um mundo que ninguém conhecia, um mundo de alguém que sofria muito, que se sentia sozinho e que não podia contar com ninguém e, principalmente, contar o seu maior segredo, que era o abuso sexual. Foi aí que ele tomou coragem. Essa história é bem recente, foi em janeiro de 2012, ele resolve se enforcar no seu próprio quarto. Mas ele também deixou uma carta. Só que ele deixou uma carta no Facebook e mandou também para os seus pais e amigos mais próximos um e-mail contando o quanto ele sofria. Um dos sofrimentos mais dolorosos que ele conta foi o quanto aquele abuso sexual havia afetado a vida dele de relacionamento durante toda a sua vida. Nem mesmo amar alguém ele conseguia mais. Ele não conseguia entender sua utilidade. Ele não conseguia se entender como sujeito. Ele simplesmente só respondia às demandas da sociedade. Ele precisava ser um jovem de sucesso, aluno de Princeton, pesquisador de alta ponta. Mas ele não queria viver daquela forma, porque ele vivia uma mentira. E em casa, ele também não tinha acolhimento. Sabe por quê? Porque os seus pais não o enxergavam. Os seus pais só queriam que ele estudasse e fosse um filho que fosse se tivesse a mesma preferência religiosa de seus pais. Foi então quando seu pai, não entendendo o porquê que ele não queria ser um religioso, que decide expulsá-lo de casa. Aquela situação só piorou. E aí, ele deixa no seu relato o quanto a ausência daquele acolhimento, o quanto ele se sentia sozinho no mundo gelado. Foi por isso que eu escolhi trazer mais um relato, quando ele diz que aquele momento só ele podia entender. O desejo de declarar a minha sanidade mental, justificar as minhas ações, elas não são capazes de fazer que cada um de vocês reconheçam a decisão dele como legítima. Só ele sabia, porque só ele entendia o sofrimento dele. Por isso, ele se via num mundo de escuridão, que o seguiu durante toda a sua vida, e naquele momento, ele estava terminando aquele gelo que o acompanhou o tempo todo. Essa é a história de Bill. Bill é mais uma vítima de abuso sexual que acontece todos os dias e que nós não sabemos, seja por dificuldades estatísticas, seja também porque nós não enxergamos quem está do nosso lado. Por último, a terceira história é a de Ana. Agora não é mais de um jovem, é de uma adolescente. Essa adolescente tinha 15 anos, só que ela teve a ideia de passar o tempo na internet e atender um pedido de um estranho. Pode imaginar? Um estranho pediu para ela fazer striptease na frente do computador. Só que ela não imaginava que aquela imagem ia viralizar. O homem desconhecido que pediu para ela fazer o striptease, ele também divulgou aquelas fotos. A vida de Ana passou a ser infernal. Ela não tinha mais paz na escola, ela passou a ser perseguida pelo próprio desconhecido, e mais, ela passou a sofrer até mesmo espancamento e ironias de amigos que não entendiam por que ela havia exposto o corpo dela. Era uma jovem de 12 anos. Ela viveu entre os 12 aos 15 anos tentando buscar uma saída. Só que ela também não encontrou uma saída. Ela se sentia só. E deixou, como outros dois casos, as outras histórias, um bilhete. E nesse bilhete ela dizia: todo dia penso, por que ainda estou aqui? Não tenho ninguém, preciso de alguém. Como ela não encontrou, ela desistiu da vida. Eu não quero banalizar essas histórias e torná-las, generalizá-las, porque esse não é o meu objetivo aqui. Eu comecei a minha fala trazendo essas histórias apenas para impactar a vocês que estão aqui, para entender
que o suicídio é algo que pode estar presente em qualquer história de vida aqui, até mesmo do seu lado. Mas para isso a gente precisa ver. Essas histórias nos permitem fazer uma análise de um quebra-cabeça. O que elas têm em comum? Essas histórias precisavam ser contadas para que todos vocês entendessem que todas as vítimas deram sinais, mas ninguém conseguiu ver esses sinais. E aí a gente precisa entender o suicídio, porque mais do que os dados, a gente precisa entender os porquês. E acima de entender os porquês, a gente precisa entender o que fazer. Esse é o meu objetivo aqui hoje, trazer esse tema, que aparentemente é difícil, é chato, é complicado ouvir, incomoda, mas a gente precisa encarar, se queremos um futuro seguro, com qualidade, com tecnologia e com progresso de uma coletividade saudável. Bem, o suicídio, como eu disse, nos Estados Unidos e no Canadá, são tendências de países que sempre tiveram altas taxas de suicídio. O Brasil, ao contrário, não tem esse padrão de taxa, como, por exemplo, no leste europeu ou até mesmo no Canadá. O Brasil, se vocês olharem, a taxa em 2000 era 4 por 100 mil. Isso é muito pouco, realmente. Mas se a gente fizer uma análise dos últimos 20 anos, a gente vai ver que o suicídio cresceu 56% da taxa. Isso não é pouco. Isso é muito. E quando a gente vê que o problema da taxa do suicídio, ele é ainda maior em determinados grupos. Grupos de risco. Que tipo de grupo? Por exemplo, quando olhamos para o grupo de sexo e idade. Sexo e idade diferencia grupos de pessoas que têm maior risco quando a gente olha, por exemplo, em países. Não podemos só olhar para a taxa. A gente tem que perguntar que país nós estamos olhando. Por exemplo, no Brasil, como outros países que têm taxas maiores, com exceção da Índia e da China, a taxa de suicídio é maior entre os homens. Ela é maior entre os homens, mas ela é menor entre as mulheres. As mulheres tentam mais suicídio. Muitas pessoas vão dizer, por quê? Tudo também depende, não só do contexto cultural, mas depende também do meio em que essas pessoas utilizam. Quando a gente olha ainda pela idade, fica ainda mais complexo, porque a gente vai ver a grande novidade, que é o suicídio de jovens. Grupos etários, a gente viu que o Mapa da Violência publicou há pouco tempo que nos últimos 10 anos, a taxa de suicídio de jovens de 15 a 29 anos havia crescido em 10%. Só que quando a gente olha aqui no grupo de adolescentes de 10 a 14 anos, a gente vê que essa taxa, ela dobra. E assim vai, ainda mais quando a gente considera não só a idade, mas também o grupo de homens e mulheres. A gente vai ver que essa taxa também ela aumenta para os adolescentes e continua crescente entre os homens jovens de 15 a 29 anos nos últimos 20 anos. O que a gente tem certeza é que o suicídio dos jovens se tornou um problema que não é novo. A gente tem dito das taxas, a gente tem dito dos problemas de qualidade de informação, mas o que a gente não sabe ainda são os porquês. Por que jovens tentam suicídio? Por que jovens morrem por suicídio? A gente pode dizer que o fator socioeconômico é um problema importante para entender o problema do suicídio nesse grupo de jovens, e principalmente o problema do rendimento escolar. Outro fator são as famílias disfuncionais. Como a gente viu no início, na história de Bill, foi muito impactante saber que os pais tinham também um problema, eles faziam parte da história do abuso físico e sexual, no sentido de não perceber essas histórias. E o bullying envolvendo a Ana. E, por último, a gente vê que
esses jovens, como muitos outros em estudos clínicos feitos nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, em Campinas, mostram que a taxa de suicídio dos jovens de 15 a 29 anos e de adolescentes também de 10 a 14 anos implica entender a depressão, a ansiedade, o tempo de uso de internet, redes sociais e, principalmente, o uso de drogas, como Ana também fez como recurso para poder acabar com a sua própria vida, nas suas inúmeras tentativas que ela também fez. Bem, a gente precisa entender que esse problema, ele não tem só um impacto social individual, ele também tem um impacto social. Porque se a gente entender que pessoas individualmente sofrem, a gente também precisa entender que pessoas sofrem sozinhas, mas a sociedade paga caro por isso. Se a gente for analisar o número de internações do SUS em termos de tempo médio de permanência, o gasto e o custo por dia, a gente vai ver que as mortes por causas externas, dentre elas estão o suicídio, os acidentes, os homicídios, o valor gasto em 2000, em que a taxa já era alta, e agora continua ainda mais crescer, você vê que era em torno de R$100 por dia, enquanto mortes naturais, R$68 por dia. Eu não quero falar só de coisas ruins. Eu quero falar também que há jeito. E o jeito para isso que nós encontramos, enquanto pesquisadores, que tentamos entender esses fenômenos que afetam individualmente, mas afetam essencialmente a sociedade como um todo, nós criamos o GEPESP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção. Esse grupo visa trabalhar não só produzindo conhecimento, mas, acima de tudo, produzindo estratégias, propostas, para que a sociedade possa enfrentar esse problema através de diagnósticos. O primeiro diagnóstico que nós produzimos foi o suicídio entre policiais militares. Mas por que estudar policiais militares? Porque quando policiais militares se matam, eles também indiretamente estão nos matando, porque ele é o responsável pela provisão de um bem público que se chama segurança pública, que é, por acaso, muito escasso em nosso Estado. A gente precisa conhecer um pouco do sofrimento dos policiais. Para isso, nós publicamos este livro, que é o resultado dessa pesquisa. Depois disso, criamos palestras institucionais, trabalhando com gestores, policiais e profissionais de saúde. Fizemos também palestras nos batalhões, fizemos workshops formando pessoas da área de saúde para poder atuar nas suas instituições. Criamos um curso de formação de multiplicadores para que o policial pudesse aprender a identificar os sinais, como eu falei no início da nossa conversa. Criamos os CARDs. O que são CARDs? São informações do que é o suicídio, como fazer para poder lidar com o suicídio e, principalmente, para onde encaminhar. Por último, pensando no aumento do suicídio entre jovens, nós passamos a atuar agora nas escolas, porque fazer esse trabalho implica, como a gente viu, custa caro para o Estado, mas também custa caro para a sociedade. Por isso, a gente precisa trabalhar nas escolas. Quando a gente vai para a escola fazer esse trabalho, a gente vê que o suicídio pode ser prevenido. A morte custa caro, mas salvar vidas é barato, porque nós fazemos ações pequenas, como, por exemplo, palestra de sensibilização, oferecemos cursos para esses jovens de escolas de ensino médio, como foi o caso do que eu contei da menina de 15 anos lá do Canadá. Fazemos também cursos para professores e, por último, essa iniciativa nós ainda não começamos, mas já estamos a fazer, que é desenvolver treinamentos para gerar gentilezas, compaixão e generosidade entre jovens, porque só assim poderemos prevenir o sofrimento emocional. Porque eu aprendi com essa psicóloga, Karina, lá de São Paulo, de que a sociedade, se a sociedade não aprender a acolher o sofrimento humano, nós vamos continuar tendo suicídio. Nós vamos continuar tendo taxas tão altas e um grande desafio para a sociedade como um todo, que não é nem só para mim, mas também nem só para o Grupo GEPESP, mas é o trabalho de todos nós enquanto sociedade. Muito obrigada.